Regras. Mais regras. Sério. A vida já não é complicada e restritiva o suficiente, sem regras abstratas que não levam em conta nossa situação única e individual? E uma vez que nosso cérebro é moldável e se desenvolve de forma diferente com base nas experiências da vida, por que então esperar que algumas regras possam ser úteis para todos nós? As pessoas não clamam por regras, nem mesmo na Bíblia, como quando Moisés desce a montanha após uma longa ausência, carregando as tábuas inscritas com os 10 mandamentos, e encontra os filhos de Israel na folia. Eles haviam sido escravos do faraó e submetidos às suas regras tirânicas por 400 anos. E após isso, Moisés os sujeitou ao deserto inclemente por outros 40 anos para purificá-los de sua servidão. Agora, finalmente libertos, estão desenfreados e perderam o controle dançando loucamente em frente a um ídolo, um bezerro de ouro, exibindo todas as formas de corrupção corpórea. Tenho boas e más notícias, brada o legislador para eles. Quais vocês querem primeiro? As boas notícias, respondem os hedonistas. Consegui convencê-lo a reduzir de 15 para 10 mandamentos. Aleluia! Exclama a multidão desenfreada. E as más? Adultério ainda está na lista. Então, regras hão de existir, mas por favor, não muitas. Somos ambivalentes em relação às regras, mesmo quando sabemos que são boas para nós. Se somos almas espirituosas, se temos personalidade, as regras parecem restritivas, uma afronta ao nosso livre-arbítrio e ao nosso orgulho de determinar nossa própria vida. Por que deveríamos ser julgados de acordo com a regra dos outros? E julgados nós somos. Afinal, Deus não deu para Moisés as 10 sugestões, deu mandamentos. E se sou um agente livre, minha primeira reação perante um mandamento pode ser a de que ninguém, nem mesmo Deus, diz o que devo fazer, mesmo que seja bom para mim. Mas a história do bezerro de ouro nos lembra de que sem regras, rapidamente nos tornamos escravos de nossas paixões, e não há nada de libertador nisso. E a história sugere algo mais. Desacompanhados e deixados por conta de nosso próprio julgamento, sem supervisão, seremos rápidos em almejar pouco e louvar qualidades que estão abaixo de nós. Nesse caso, um animal artificial, que traz à tona os próprios instintos de forma totalmente descontrolada. A antiga história dos Hebreus deixa claro como os antigos se sentiam sobre nossas perspectivas de um comportamento civilizado na ausência de regras que buscassem elevar nosso olhar e padrões. Uma coisa interessante nessa história da Bíblia é que ela não apenas lista regras, como juristas, legisladores e administradores geralmente fazem. Ela inclui uma história dramática, que ilustra por que precisamos delas, tornando-as desse modo mais fáceis de serem compreendidas. Da mesma forma, nesse livro, o professor Peterson não apenas propõe suas 12 regras, mas conta histórias também, aplicando seu conhecimento de várias áreas ao ilustrar e explicar por que as melhores regras, basicamente, não nos restringem, pelo contrário, facilitam nossos objetivos e nos ajudam a ter uma vida mais plena e livre. Conheci Jordan Peterson em 12 de setembro de 2004, na casa de 2 amigos em comum, o produtor de TV Waldek Zemberg e a clínica geral Stera Becker. Era a festa de aniversário de Waldek. Ele e Stera são imigrantes poloneses que cresceram durante o Império Soviético, quando era de conhecimento comum que vários assuntos eram proibidos e que questionar, mesmo que casualmente, os arranjos sociais e ideias filosóficas, sem mencionar o regime em si, poderia significar um grande problema. Mas agora, os anfitriões deleitam-se em conversas despreocupadas, honestas, dando festas elegantes devotadas ao prazer de poder dizer o que você realmente pensa e ouvir os outros da mesma forma, em um toma lá da cá desinibido. A regra se tornou: diga o que pensa. Se a conversa mudasse para a política, pessoas com convicções políticas diferentes falavam entre si. De fato, ansiavam por isso, de uma forma que é cada vez mais rara. Algumas vezes, as próprias opiniões ou verdades de Waldek explodiam para fora dele, assim como sua risada.
Então ele abraçaria quem quer que fosse que o tivesse feito rir ou provocado para dizer o que pensava, com maior intensidade do que ele mesmo havia pretendido. Essa era a melhor parte das festas. E sua franqueza e seus abraços calorosos faziam com que valesse a pena provocá-lo. Enquanto isso, a voz de Esther cadenciava do outro lado da sala, por um caminho muito preciso até atingir o ouvinte desejado. As explosões de verdades não tornavam a atmosfera menos descontraída para a turma, mas incentivavam mais explosões de verdades, o que nos libertava e provocava mais risadas, tornando a noite inteira mais agradável, pois com europeus orientais, não mais reprimidos, tais como os Zemberg-Beckers, você sempre sabia com o que e com quem estava falando, e essa franqueza era energizante. Honoré de Balzac, o romancista, uma vez descreveu os bailes e festas na França, onde nasceu, observando que o que aparentava ser uma festa eram na realidade duas. Nas primeiras horas, a festa se enchia com pessoas chatas cheias de pose e trejeitos, com frequentadores que iriam encontrar, talvez, uma pessoa especial que endossaria sua beleza e status. Depois, bem tarde, após a maioria dos convidados ter ido embora, a segunda festa, a verdadeira, começaria. Ali, a conversa era compartilhada por todos os presentes e as risadas sinceras substituíam a atmosfera empolada. Nas festas de Esther e Waldeck, esse tipo de exposição e intimidade das altas horas da madrugada frequentemente acontecia assim que entrávamos na sala. Waldeck tem cabelo grisalho e volumoso, um caçador, sempre em busca de intelectuais públicos em potencial. Alguém que sabe identificar as pessoas que realmente conseguem falar na frente de uma câmera e aparentam ser autênticas, pois de fato o são. A câmera capta isso. Ele frequentemente convida essas pessoas para as festas. Um dia, Waldeck levou um professor de psicologia da Universidade de Toronto, em que eu trabalho, que tinha o que era preciso: intelecto e emoções combinados. Waldeck foi o primeiro a colocar Jordan Peterson na frente de uma câmera e pensou nele como um professor em busca de alunos, pois estava sempre pronto para explicar. E o fato dele ter gostado da câmera e a câmera dele ajudou. Naquela tarde, havia uma mesa grande no jardim do Zemberg-Becker. Ao redor dela estava a coleção habitual de bocas, ouvidos e gênios eloquentes. Parecia, no entanto, que estávamos sendo atacados por um gigantesco enxame de abelhas barulhentas. E ali estava esse novo colega à mesa, com o sotaque da província de Alberta e botas de cowboy, ignorando o zumbido e continuando a falar. Enquanto falava, todos movimentávamos as cadeiras para nos desvencilhar das abelhas, tentando ao mesmo tempo não nos distanciar da mesa, pois a conversa do novato era muito interessante. Ele tinha uma mania estranha de falar sobre as questões mais profundas com quem estivesse à mesa, quase todos recém-conhecidos, como se conversasse sobre trivialidades. Ou, se falasse sobre trivialidades, o intervalo entre como você conheceu o Waldeck e Esther, ou já fui apicultor, estou acostumado com abelhas, e tópicos mais sérios era de nanosegundos. Alguém pode ouvir esses tipos de questões sendo debatidos em festas frequentadas por professores e profissionais, mas geralmente a conversa permaneceria restrita a um canto, entre dois especialistas no assunto, e se fosse estendida para o grupo todo, sempre haveria alguém se gabando. Mas esse Peterson, embora erudito, não pareceu ser pedante. Ele tinha o entusiasmo de uma criança que acabou de aprender algo novo e queria compartilhá-lo. Parecia que ele acreditava, assim como uma criança, antes de saber como os adultos podem ser chatos, que se ele achasse alguma coisa interessante, os outros também achariam. Havia uma certa inocência naquele cowboy ao discorrer sobre os assuntos como se todos tivéssemos crescido juntos, na mesma cidade ou família, e pensado nos mesmos problemas sobre a existência humana. Peterson não era excêntrico. Na realidade, tinha habilidades tradicionais suficientes. Fora professor de Harvard e era um cavalheiro, como os cowboys conseguem ser, embora dissesse alguns xingamentos bem ao estilo rural dos anos 50. Mas todos ouviam com fascinação, pois ele falava sobre assuntos que interessavam a todos na mesa. Havia algo de libertador em estar com uma pessoa tão estudada que, contudo, falava de forma tão espontânea. O pensamento dele era cadenciado. Parecia que tinha necessidade de pensar em voz alta, de usar seu córtex motor para pensar, ao mesmo tempo que esse motor tinha que rodar rapidamente para funcionar bem, para conseguir decolar. Não de forma descontrolada.
mas mesmo no neutro, o giro do seu motor era alto. Pensamentos espirituosos simplesmente transbordavam, mas diferentemente de muitos acadêmicos que assumem o controle e não abrem mão disso, quando alguém o desafiava ou corrigia, ele parecia gostar. Não assumia defensiva. Ele simplesmente dizia um sim amigável e baixava a cabeça involuntariamente, balançando-a, como se tivesse esquecido algo, rindo de si mesmo por ter super generalizado. Ele gostava que outras pessoas mostrassem o outro lado de uma questão e ficava claro que pensar sobre um problema para ele era um processo dialógico.